E agora hoje nós vamos falar aqui então um pouquinho mais sobre o batismo, né? Parece até redundante falar de novo sobre o batismo, até porque a maioria que já está aqui já se batizou. E aí fez o curso do batismo. Esses que se batizaram hoje também fizeram o curso. Porém, é importante nós falarmos 2 pontos bem fortes sobre o batismo. Eu quero comentar com vocês então esses 2 pontos hoje. O primeiro ponto é o simbolismo do batismo, que é a renovação da aliança de Deus para com o homem. Isso está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, que diz assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Cristo, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então nós vamos entender um pouquinho o significado disso. Então antes de falar sobre o batismo, eu quero explicar para vocês como que Deus, como Jesus Cristo e o Espírito Santo realizaram essa obra tão maravilhosa. E isso nós vamos ler então em Colossenses capítulo 2, do versículo 9 ao 14. Quem tiver a Bíblia pode abrir, senão vai ter aqui na tela. Então, na linguagem NVI, Colossenses 2, do 9 ao 14, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e agradecer, Pai, por esta manhã, por aquilo que o Senhor permitiu, por aquilo que testemunhamos e vimos e assistimos, Pai. Obrigado por esse momento maravilhoso, que o Senhor agora, Pai, através do Teu Espírito Santo, abra a nossa mente e o nosso coração e nos dê entendimento da Tua palavra e da Tua vontade. Para a honra do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, ali no versículo 9, Paulo começa dizendo assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, sempre em nome da Trindade, como foi feito aqui. Como o Predebon e o Ariel falaram, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a função que cada um cumpre nessa obra da salvação? O Pai, que chama os escolhidos, o Filho, que purifica e limpa os pecados através do seu sacrifício na cruz, e o Espírito Santo, que coloca o selo, a garantia da vida eterna. Então Jesus ele não atribui só a si mesmo a salvação, mas sim a Trindade, a divina Trindade, que faz toda essa obra completa. E aí, pulando para o versículo 11 ali de Colossenses, versículo 11, na primeira frase diz: nele também vocês foram circuncidados. É importante nós entender o que significa a circuncisão. Eu sei que hoje tem várias pessoas nos visitando, então vou explicar rapidinho o que significa a circuncisão. Aqui Paulo está se referindo ao sinal da primeira aliança que Deus fez com Abraão, lá no Velho Testamento, e seus descendentes, o povo de Israel. A circuncisão na carne, que em Gênesis, no capítulo 17, ele vai descrever todas as instruções que Deus deu a Abraão, como deveria proceder nessa questão da circuncisão, no povo de Israel e os estrangeiros que faziam parte, que eram aceitos entre o povo. Então eles tinham essa marca, e era um testemunho deles de fé e obediência a Deus por meio da lei. Naquela época era assim que funcionava. Então essa foi a primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel. Mas a primeira aliança falhou.
o povo continuou pecando e desobedecendo a Deus. Como a gente viu lá em Hebreus, ali no primeiro versículo, né? Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Na última frase do versículo vai dizer assim: visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então aqui tem a prova de que Jesus morreu porque a primeira aliança não funcionou. Então Jesus veio para renovar. Mas este é o primeiro ponto, o símbolo do batismo, a renovação da aliança de Deus para com o homem. O morrer para o pecado e o nascer da água e do Espírito, a continuação da aliança. No versículo 11, lá de Colossenses 2, versículo 11, vai dizer assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Agora não é mais uma marca na carne, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. A circuncisão feita por Cristo, ou seja, a marca da aliança feita em nós. Deus não cancelou a primeira aliança. Ele renovou através de Cristo. É isso que aqui Paulo está dizendo. Simboliza o batismo nas águas, a morte do corpo. Esse simbolismo que foi feito hoje, a morte do corpo, a morte da carne. O despojar do corpo, como nós lemos ali, abandonar, largar, desapegar, entregar o corpo da carne. Este é o simbolismo do batismo nas águas. Isso aconteceu quando vocês quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Essa é uma palavra forte, né? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Essa palavra sepultados significa literalmente um funeral. É isso que significa. É um sepultamento do corpo. Um morto, ele não consegue mais fazer nada sozinho. Ele não tem capacidade ou condições de fazer coisa alguma, muito menos de voltar à vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Foi isso que aconteceu quando nós morremos em nossos pecados. Ou seja, a palavra sepultado significa mortos e enterrados. Um sepultamento completo. O despojar do corpo. Abandonar o corpo, largar a velha vida passageira aqui na terra. Isso é o significado que tem esse versículo. Um sepultamento. Mas no versículo 12c, na última frase, ali na última linha, vai dizer: e com ele foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo cita Deus Pai como exemplo da unidade e do poder divino. Paulo está dizendo, mas há um outro que pode dar vida aos mortos. Há um outro que pode dar vida aos mortos, mesmo que este já esteja cheirando mal. Vocês lembram lá da história de Lázaro, que estava morto há 4 dias? A irmã Marta, Maria mandaram chamar Jesus, ele veio e ele já estava cheirando mal. Mesmo assim, ele voltou à vida. Mas neste caso, eu não quero, melhor dizendo, falar de Lázaro, mas eu estou me referindo da minha própria morte. Da minha própria morte. Desde o dia em que eu nasci até os 22 anos de idade, eu era morto espiritualmente. Morto em meus pecados. Porque eu não tinha entendido ainda, eu não tinha aceitado a Jesus, eu não tinha me arrependido dos meus pecados. Eu não tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, por isso que os meus pecados cheiravam mal. Porque se Lázaro, amigo de Jesus, ficou 4 dias morto e cheirava mal, imagina eu 22 anos mais ou menos morto, como devia estar já o corpo, né, do pecado. Falar isso parece triste, né? Parece pesado, pois a morte sempre é um motivo de tristeza, de medo e incertezas, inseguranças. Mas isso é porque a maioria das pessoas não entende a profundidade do pecado. Não entende o peso, a destruição que o pecado causou na humanidade. É isso que muita gente não entende. E se não ficarmos tristes e chocados com a morte e o pecado, não há arrependimento, não há reconhecimento, não há quebrantamento. E também não entenderemos a necessidade da graça em nossas vidas. O despojar do corpo, que é o abandonar, o largar, deixar o corpo da carne, morrer para o pecado, é necessário. Isso é necessário, tão necessário,
para que depois muitos possam nascer da água e do Espírito. É isso, para que depois que a gente morre para o pecado, possa nascer da água e do Espírito. Isso é o que Jesus respondeu para Nicodemos, lá em João, capítulo 3, versículo 5, que diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, simbolizado pelo batismo. Significa morrer para o mundo, mas nascer para Cristo, para o Espírito de Cristo. É isso que significa o nascer de novo da água e do Espírito. Mas voltando para Colossenses, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, sem circuncisão, sem marca nenhuma da aliança de Deus, sem esperança nenhuma de salvação, continuando o versículo diz: Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Deus nos vivificou. E eu creio que este é o meu caso e o seu caso, todos aqueles que já aceitaram a Cristo. Porque nós fomos escolhidos, chamados por Deus. E esse é o primeiro ponto, a renovação da aliança de Deus para com o homem. O morrer para o pecado e o nascer da água e do Espírito. Esse é o nosso chamado. Mas tem um segundo ponto, que simboliza o batismo nas águas. O cumprimento de uma ordenança feita por Jesus Cristo. Conforme diz lá em Mateus 19, 20, 28, 19 e 20, vai dizer o quê? Portanto, vão e façam discípulos, ou seja, falem do Evangelho para as pessoas, em todas as nações, em todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 vai dizer: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa ordenança, além de ser uma promessa, ela também tem além de ser uma ordenança, melhor dizendo, ela tem uma promessa. Até duas promessas aqui. Jesus diz primeiro que estará sempre conosco. Jesus promete que estará sempre conosco. E segundo, é que ele diz que vai cancelar a escrita de dívida contra nós. O versículo 14 de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, vai dizer o seguinte: e ele cancelou a escrita de dívida. Só a primeira frase. Então há promessas quando a gente se batiza, dá um testemunho, aceita Cristo, se arrepende dos pecados. Há essas promessas de Jesus. Quando ele diz aqui, ele cancelou a escrita de dívida, Paulo está se referindo à lei do seu tempo e dos seus antepassados. Naquele tempo era feito um manuscrito, um certificado diante de testemunha, para que a pessoa que tivesse uma dívida, ela cumprisse aquela dívida. Havia ali então um selo, um carimbo, as testemunhas que testemunhavam que aquela pessoa era devedor, sendo que a garantia do pagamento da dívida seria a própria vida do devedor. Era assim que era feito. O exemplo, a pessoa devedora, ela poderia se tornar escravo do seu credor, se ela não pagasse a dívida. E o seu credor tinha direito sobre a vida daquele escravo e poderia fazer trabalhar até pagar tudo. Ou ele poderia vendê-lo a outro, poderia jogá-lo na prisão, poderia inclusive mandar matar se a pessoa fugisse e não quisesse cumprir o acordo e pagar toda a sua dívida. Porque havia um manuscrito, uma escrita de dívida. Então, essa pessoa ela estava sujeita a esse credor, a esse senhor. Mas esse senhor, esse credor, ele também poderia simplesmente, ele poderia cancelar a escrita de dívida. Ele poderia perdoar a dívida. Outro exemplo é que naquele tempo também havia uma escrita de dívida criminal. Ou seja, um manuscrito que continha os crimes da maldade de um bandido ou dos seus crimes. E que quando ele era julgado e condenado à morte, a escrita dos seus crimes era pregado junto à cruz. Geralmente essas condenações, quando eram casos violentos, a morte era de cruz. Então era pregado junto com a cruz a sua escrita de dívida. Um exemplo que vocês conhecem é Barrabás. Barrabás, a sua escrita de dívida era de assassinato. A Bíblia fala isso. A condenação provável era a morte de cruz. E que também consistia, além da morte na cruz, várias punições. A morte na cruz não era apenas cumprir uma justiça, não era apenas
fazer com que a pessoa pagasse por aquilo, mas significava, primeiro, dor e sofrimento. Segundo, vergonha e humilhação. Terceiro, incitava o desprezo da sociedade, ou seja, a ideia era apagar e erradicar o nome daquele acusado entre a sociedade. Então a morte de cruz não era apenas o fazer cumprir a sentença à justiça, mas também apagar qualquer memória ou lembrança sobre aquela pessoa. Então era forte, era cruel a morte de cruz, muito cruel. Mas a pergunta para nós é: qual a escrita de dívida contra Jesus? Não tinha nenhuma. Tanto que o Sinédrio, os fariseus, chamaram várias testemunhas falsas para tentar provar algum crime, alguma falta, alguma dívida que justificasse a condenação e a morte de Jesus na cruz. Mas não tinha nenhuma. Não tinha. Nem como Barabás, nem como qualquer outra pessoa. Não tinha. Tanto que Pilatos recusou-se a julgá-lo. Pilatos diz assim: eu não encontro nada nesse homem, eu não encontro crime nenhum nesse homem, dívida nenhuma. Qual foi a acusação contra Jesus que foi pregado na cruz? Sabe qual foi a acusação? Mateus 27:37. Está escrito: por cima da cabeça, da sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos judeus. Jesus foi morto na cruz por condenação nenhuma, inocentemente. Jesus foi condenado injusto. Mas será que foi sem razão nenhuma? Será que Jesus morreu simplesmente por um engano? Tipo aquela pessoa que recebe uma bala perdida e morre por engano? Será que foi esse o caso de Jesus? Com certeza não. Com certeza não. Foi por causa do cancelamento da escrita de dívida contra mim. Foi por causa disso que Jesus morreu na cruz. Por causa do cancelamento da dívida dos meus pecados que era contra mim. No versículo 14 ali de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, eu quero repetir. Vai dizer assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrário a ele. E ele removeu pregando na cruz. Qual era a minha escrita de dívida? Qual era a sua escrita de dívida? Era o pecado. Uma dívida impagável que nos tornava escravo, que nos fez prisioneiros, que nos condena à morte. Isso era a escrita de dívida contra nós. Mas Jesus tomou essa escrita de dívida e cancelou todas as provas e as acusações contra mim e contra você, pregando-as na sua própria cruz. Não foi na minha cruz, nem tampouco na sua cruz. Foi na cruz de Cristo, no seu madeiro. Foi lá que ele pregou a minha escrita de dívida, a minha escrita de morte. Quem era Barabás? Um criminoso na prisão, esperando um julgamento e uma condenação à cruz. Mas ele foi libertado. Ele foi libertado para que Jesus ocupasse o seu lugar. É interessante, né? Jesus ocupou o lugar de um bandido, mas ele tinha que ser libertado. Quando pediram, querem que liberte Jesus ou querem que liberte Barabás? Barabás, Barabás! Esse é o nosso herói. E Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Foi assim que aconteceu. Agora, será que eu tenho alguma coisa a ver com Barabás? Será que nós temos alguma coisa a ver com Barabás? Jesus assumiu o meu lugar, assumiu o seu lugar, assim como ele fez assumindo o lugar de Barabás. Por isso que o batismo nas águas simboliza o testemunho da graça imerecida, da graça que nós não merecemos, que nós recebemos através da fé em Jesus Cristo, mesmo sem receber. Ou caso contrário, como alguém poderia provar que tem fé? Como alguém pode mostrar a fé? A fé não é visível, não é palpável. Como é que você enxerga a fé de uma pessoa? Testemunho. Testemunho do batismo. Testemunho do evangelho. Transformação de vida, como muitos falaram aqui. É assim que nós testemunhamos da fé. E este simbolismo que hoje foi feito aqui, foi cumprido, é o deixar o velho homem, condenado à morte, agora para transformação para filhos justificados. É esse o testemunho. Agora não é mais o velho homem, aquele pecador, aquele que tinha uma escrita de dívida impagável. Agora é um filho transformado e justificado pelo sangue de Cristo, sem julgamento e sem qualquer condenação. E para nós encerrarmos aqui, qual é o resumo e aplicação desta mensagem?
nós podemos testemunhar da nova aliança que foi renovada por Deus Pai através do sacrifício de Cristo. Como? Testemunhando a nossa fé através da cerimônia do batismo, como já alguns aqui fizeram, através do nosso testemunho de vida, como eu já falei, e através do ensinamento do Evangelho, de levar a outras pessoas a entenderem que estão condenados à morte por causa de seus pecados, mas que podem se tornar filhos transformados e justificados em Cristo. Mas para compreender isso, eu preciso primeiro entender a graça imerecida, que é o cancelamento da escrita de dívida, a lista do pecado contra mim, que foi cancelada. Quando eu entender isso, primeiro, o que eu faço? Eu me arrependo. Segundo, eu confesso meus pecados e peço perdão. E terceiro, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. É esses os 3 passos que eu preciso dar para que eu entenda Jesus na minha vida, para que Ele faça a diferença no meu dia a dia. Então, se alguém aqui não entendeu isso e não fez isso ainda, depois, em casa, ou se quiser me procurar, ou procurar o Predebon que estava aqui na frente, o Fábio, ou muitas pessoas que vocês conhecem daqui, peçam como faz para entender o caminho, como é que faz para receber a Cristo no seu coração. Faça isso. Não perca a oportunidade. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Talvez você não percebeu, mas eu pulei o versículo 10 no começo, ali quando nós lemos o texto. Então volta lá em Colossenses capítulo 2, versículo 10. Diz assim: e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, por estar em Cristo, nós recebemos a plenitude da graça, a plenitude do perdão, é a plenitude da vida eterna. É isso, a plenitude de Cristo. Então, esta é a história desde o princípio. Porque que tinha uma aliança, depois foi renovada a aliança, e essa aliança hoje nós testemunhamos através do batismo. Então, eu espero que você tenha entendido isso. Mas tem uma outra ordenança para nós. Jesus nos dá uma outra ordenança, que é a ceia. Hoje também nós celebramos dia de ceia. Jesus também ordenou que todos os que foram batizados nas águas e no Espírito celebrem juntos a ceia, como um memorial simbolizando o corpo de Cristo até que Ele venha. Como está escrito em Lucas 22, 19. No Evangelho de Lucas, Jesus disse assim, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, a celebração da ceia de Jesus tem a origem lá na Páscoa dos judeus. Vocês lembram lá no Velho Testamento? Aquela ceia que foi feita à noite, um cordeiro sem defeito para uma família, ou 2 quando a família era pequena, com pães sem fermento e ervas amargas. Ali foi a libertação do povo do Egito, a libertação da escravidão. Ali teve essa origem. Quando Jesus, na quinta-feira à noite, para a virada da sexta-feira, quando ele foi preso, antes dele ser preso, ele celebrou a ceia com os seus discípulos. Ele celebrou a ceia que nada era mais e nada menos do que a Páscoa do Senhor. No domingo era Páscoa. Então Jesus celebrou com os seus discípulos, renovando a Páscoa, renovando a aliança. E ele mesmo participou então com seus discípulos, mas com uma pequena diferença. Agora o Cordeiro, sem defeito e sem pecado, é o próprio Jesus Cristo. Agora o Cordeiro não é mais um animal, mas é o próprio Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por nossos pecados. E isso é muito forte para nós. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Nós celebramos todos os primeiros domingos de cada mês, porque ela é muito importante para nós. É a memória de Cristo até que Ele venha. Então eu gostaria que você baixasse sua cabeça e nós vamos estar orando e depois nós vamos participar desse momento para celebrar essa ordenança de Jesus, esse memorial. Senhor Jesus, eu quero te louvar, ó Pai, e te agradecer por esse momento tão especial, ó Deus, que nós participamos, assistimos, ó Deus, o batismo, que é um testemunho maravilhoso da nova aliança, Deus. Assim como também vamos participar da ceia, que é o segundo memorial, Pai, que nós fomos ordenados a fazer e que nós não fazemos só porque fomos ordenados, ó Deus, mas porque para nós é um motivo de alegria
É um momento de celebrar juntos, como o corpo de Cristo. Esse momento que um dia vamos estar celebrando por toda a eternidade, na presença do Senhor. Por isso eu oro e te agradeço, Pai, que cada um aqui possa ter um espírito, Senhor, verdadeiro e um entendimento, Senhor, do significado, do que representa isso em suas vidas. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.